Seja bem-vindo à Rádio Guaíba, um dos neurocientistas mais respeitados do mundo. É uma honra entrevistá-lo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado por atender a Rádio Guaíba. Não, muito obrigado pelo convite, é um prazer. A gente já vai falar do seu livro, né, que é o seu primeiro livro de ficção. Mas primeiro eu queria saber como é que o senhor se sente desde há muito tempo, né? O senhor é um grande lutador contra o negacionismo. E na pandemia o senhor foi importantíssimo. Agora, mais do que nunca, com as questões climáticas também, o senhor continua batendo nessas turbas, eu diria, né, que insistem em negar o que está acontecendo no mundo. O negacionismo piorou, aumentou ou diminuiu, professor Miguel Nicoleles? Bom, eu acredito que ele vem aumentando, né? Desde a pandemia, ele se transformou quase num movimento global, interligado pelas redes sociais, né? Então, a gente notou um aumento dramático das teses que negam, né, a existência de problemas climáticos graves, a própria gravidade da pandemia foi negada desde o início até o fim, apesar de milhões de pessoas terem perdido suas vidas ao redor do mundo. Então, é um problema que ficou absolutamente explícito nos últimos anos e agora atingiu quase que proporções calamitosas, né? Porque ele basicamente nega todos os avanços científicos da humanidade, desde as coisas mais primárias, como o papel absolutamente relevante e fundamental das vacinas em crises como nós tivemos, até questões existenciais como a questão climática, né? E o senhor acredita esse descrédito, né, essa falta de confiança nas questões da saúde, da medicina e agora da investigação do clima, somente a questões políticas, questões ideológicas, ou tem um outro pano de fundo aí nesse descrédito? Não, provavelmente são muitas questões, né? A primeira é a baixa qualidade da educação científica, né? Tanto no Brasil como ao redor do mundo, cada vez menos as crianças e os jovens são introduzidos ao método científico e à relevância da ciência no mundo moderno. Esse é um fator. Outro é a explosão dada a emergência de redes sociais, da internet, a explosão de fake news que se propagam numa velocidade impressionante hoje em dia, mundo afora, em questão de segundos, milhões, centenas de milhões de pessoas estão sendo infectadas com uma fake news e passam a acreditar nessas teorias, né, sem nenhum tipo de pensamento crítico ou tentativa de validação do que elas escutam ou leem, né? Então, é uma combinação de fatores que também inclui uma ideologia política na tentativa de reduzir o valor da ciência, o valor da vida intelectual e das contribuições que são feitas, né, em múltiplas áreas do conhecimento para o nosso presente e o nosso futuro, né? Então, é uma crise multifacetada, eu diria. O senhor diria que a fake news é a pior das bactérias, não? Eu chamo a fake news e outros tipos de informações, né, deletérias de um vírus informacional, né? Ele literalmente funciona como um vírus porque ele infecta a mente das pessoas e ele sincroniza a mente das pessoas que passam a acreditar que a Terra é plana ou que o homem não pousou na Lua, coisas, né, as teses mais absurdas possíveis, que certo medicamento para parasita pode ser usado por um vírus, enfim. Hoje em dia, com a velocidade de disseminação de informações falsas, se transformou literalmente numa pandemia, né? É uma pandemia informacional, eu diria. E qual é a vacina para isso, professor? Essa é a pergunta de $1 milhão que todo mundo se faz no mundo inteiro. E a resposta de $10 milhões. Ela começa toda novamente com o processo educacional, né? Se nós conseguíssemos introduzir desde o início no nosso processo educacional a educação crítica, né, a formação de seres humanos que entendem que tudo precisa ser provado, checado
e que tivessem condições, desde o início da sua formação educacional, de usar a sua mente para questionar esse tipo de absurdo, ou serem treinados a aprender a questionar as informações, né, que são disseminadas aleatoriamente, você teria um começo. Mas esse é um processo que leva anos, décadas, né, especialmente num país como o nosso, onde o sistema educacional nunca foi prioridade, né? Agora, o senhor escreve artigos há muitos anos, há mais de 40 anos que o senhor pesquisa o cérebro humano, o senhor é um cientista renomado, o senhor foi capa de revistas científicas, jornais científicos destacaram seus artigos, o senhor já escreveu vários livros científicos, daqui a pouco nós vamos falar sobre o seu novo livro, que é um livro de ficção, só para mudar um pouquinho, né? O senhor mudou um pouquinho a trajetória da sua carreira literária, vamos falar sobre isso, mas eu queria saber, ao mesmo tempo que aumentou o negacionismo, parece que com a pandemia, principalmente, a ciência ganhou um valor numa parte da sociedade. Os cientistas se tornaram pops, por assim dizer. Muita gente não tinha ouvido falar, por exemplo, no seu nome, nome de tantos outros cientistas, e se popularizou agora. Tem um lado bom nisso tudo, a ciência passou a ser mais valorizada, o senhor não acha? Não, sem dúvida. Eu acho que o fato de que em menos de um ano foram possíveis a confecção, a realização de experimentos que permitiram a introdução de vacinas para o coronavírus em praticamente um ano, talvez um dos feitos mais extraordinários da medicina, né, em toda a sua história. Essa esperança na ciência também foi disseminada, né? E à medida que cientistas tiveram voz ao redor do mundo e passaram a ser convidados para falar nas mídias de massa sobre o que estava acontecendo, qual era a gravidade da pandemia, quais eram os problemas graves da pandemia, e como esse vírus poderia, e como fez, né, paralisar o mundo, eu acho que esse lado positivo também ocorreu. E não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro, né? Pessoas como eu passaram a serem ouvidas diariamente. Era quase... os cientistas passaram a ser tão frequentes na televisão, na internet, como a previsão do tempo. Então, isso trouxe criou um processo de educação da sociedade do que é a ciência, o que fazem os cientistas e como a ciência pode contribuir para o bem-estar e, nesse caso específico, para tirar a humanidade de uma crise existencial profunda, né? Em relação às questões climáticas, o senhor acha que tem volta? Porque a gente vê o planeta cada vez caminhar para as tragédias, né? Agora, queimadas na Amazônia, incêndios em São Paulo, que não é uma tragédia climática, já é uma coisa que flerta com a questão criminosa. Nós tivemos enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Terríveis, o senhor sabe, principalmente essa de maio de 2024, que o Rio Grande do Sul está tentando se recompor até agora. Não sei se o resto do Brasil sabe, mas a gente ainda está sofrendo as consequências, os efeitos desta enchente. Não é conversa de coitadinho, professor Nicoleles, é que realmente, para o senhor ter uma ideia, por exemplo, a Arena do Grêmio e Beira-Rio, o estádio Beira-Rio do Internacional, não estão prontos para grandes eventos. Mal o Grêmio voltou a jogar, mal o Inter voltou a jogar. Hoje o show do Caetano Veloso e da Maria Bethânia, que seria 12 de outubro, foi transferido para 2025, porque não tem estrutura para receber esses grandes eventos. Ou seja, é vegetação desgastada, queimada. Nossa praça aqui da Feira do Livro está totalmente queimada. Então a gente está se recompondo dessas tragédias. O senhor acha que tem volta no planeta para o homem conseguir mudar o seu comportamento e evitar a eclosão disso tudo? Bom, eu não sou um cientista climático, né? Eu não... Sim, mas a sua opinião. Eu ouço colegas publicando artigos sugerindo que nós já passamos o ponto de não retorno. Por outro lado, existem opiniões que ainda existe uma chance se nós conseguirmos implementar as metas, né, que foram, de certa maneira, acordadas no último evento, onde essa discussão foi feita a nível global. Só que, assim, evidentemente, é muito difícil, a pandemia mostrou isso também, o diálogo entre cientistas e os gestores políticos é muito difícil, porque os objetivos são muito diferentes, né? Os cientistas climáticos estão apontando e já haviam levantado a probabilidade de eventos como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, essa tragédia, essa bomba climática, né, que basicamente colocou o Rio Grande do Sul de joelhos, né?
Essa possibilidade já havia sido aventada e todos nós sabemos que uma vez que um evento desses ocorre, a recuperação não é imediata, não é uma questão de meses. Provavelmente serão necessários anos para o Rio Grande do Sul voltar a alguma coisa próximo da normalidade, né? Exato. Em todos os sentidos, né? E, evidentemente, quando o evento sai das manchetes dos jornais, né? Hoje não se fala do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas nós sabemos, o senhor acabou de mencionar, e nós todos sabemos o quão difícil está sendo essa volta à normalidade, né? E quais são os problemas mais básicos sendo enfrentados, né, no Rio Grande do Sul, e não foi só no Rio Grande do Sul, em regiões da Ásia, em regiões europeias, houve enchentes naquele período em várias regiões do mundo que ainda não se recuperaram, né? Então, as evidências são óbvias que o planeta está chegando num ponto de exaustão, né, e as atividades humanas estão contribuindo para que essa exaustão seja irreversível. Mas esse diálogo ainda é difícil. Você vê todos esses eventos, né, onde os VIPs do mundo convergem, todos os políticos do mundo convergem, saem cartas maravilhosas e nada de concreto acontece. Porque, novamente, os objetivos do mundo político são muito distantes dos objetivos humanitários dos cientistas e dos alertas que estão sendo feitos. Os interesses são muito distintos. Então, esse é um grave problema que eu enfrentei pessoalmente durante a pandemia. Eu senti na pele como esse diálogo é difícil, né? Mas ele continua sendo um dos grandes entraves para a gente levar a sério a crise climática e outras crises que nós estamos enfrentando simultaneamente, né? Mas o senhor, como estudioso do cérebro humano, o senhor acha que é possível que a humanidade tenha esse clique? Porque o senhor disse bem, né? Tem alertas, tem avisos e parece não mudar o comportamento do ser humano. E não muda o comportamento dos governos, não muda o comportamento da iniciativa privada. Tem alguma coisa que o cérebro humano pode fazer para dar esse clique e cair em si e ver o que está acontecendo para mudar de comportamento? Bom, o cérebro pode ser treinado, né, professor? Pode ser treinado o cérebro. O cérebro pode ser reprogramado, não há dúvida alguma. Ele tem sido reprogramado há séculos, há milênios, né, por toda a sorte de abstrações mentais que hoje em dia são tão poderosas que desafiam o instinto de sobrevivência da nossa espécie, né? As pessoas preferem acreditar em absurdos, ou preferiram acreditar em absurdos durante a pandemia, e duvidar que o vírus era letal. E quantas pessoas não morreram, perderam a vida ou ficaram com sequelas crônicas até hoje, porque preferiram acreditar em abstrações, né, e fake news e não levar em conta o seu instinto de sobrevivência. O cérebro é maleável, ele pode ser reprogramado para entender que um risco existencial, como é a questão climática, precisa ser combatida desde ontem, senão a nossa espécie tende a ser extinta, né? Não só ela, como boa parte da vida orgânica no planeta, né? Devido à nossa irresponsabilidade. O problema é que a gente tinha a noção antigamente que eventos catastróficos ou grandes sustos, né, como, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, seriam suficientes para dar um clique geral na população e as pessoas se tocarem que a situação é muito mais grave do que a gente imagina. A gente teve, né, cenas assim dantescas, assustadoras, terríveis do que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, e mesmo assim a gente não tem a sensação de que isso foi suficiente para converter um número significativo de pessoas a passar a levar isso seriamente, essa questão seriamente, né? Então, realmente é um grande desafio da vida moderna entender o que vai ser necessário para a sociedade global, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, se dar conta dos danos que nós estamos impingindo ao planeta e como o planeta está respondendo com mensagens muito claras de que não vai rolar, entendeu? Não vamos conseguir continuar vivendo com o modo de vida atual, porque simplesmente nós estamos alterando parâmetros
que, aliás, muitos cientistas achavam que nunca seriam atingidos, nunca seriam alterados. Né? Então, correntes marítimas estão sendo alteradas, a temperatura dos oceanos está levando ao derretimento de geleiras no Polo Norte, na Antártida, e quando cada uma dessas geleiras derrete, milhares de novos vírus são liberados, vírus que a gente nem sabe o que são, a gente não tem a menor noção, porque nunca fomos expostos a eles. Então, são problemas que são conectados. Né? A crise climática leva a problemas de pandemias. Né? Por exemplo, ela libera organismos capazes de gerar pandemias. E a gente viu com a crise da dengue no começo do ano aqui no Brasil, talvez o pior ano de todos os tempos, desde que os registros são feitos, no número de casos de dengue, não só no Brasil, como em toda a área subtropical, né, ou tropical, onde a dengue é endêmica. Né? Então, os avisos são óbvios. O problema é que parece que a mente humana não consegue ser surpreendida com mais nada. Né? Nós chegamos num limite de que nada nos causa espanto. Né? De anestesia, né, professor? Sim. Um estado de anestesia. É um estado de... É verdade, porque, veja só, você lê nos jornais de hoje, todos os dias, crimes horrendos, né? Crimes hediondos, né? São descritos. Só que muitos desses crimes são visualizados diariamente em jogos, videogames, em filmes, e é como se as pessoas tivessem ficado dessensitizadas, tivessem perdido a sensibilidade de encarar o que cada um desses crimes horrorosos que ocorrem diariamente no Brasil, no mundo, significam, né, para as vítimas, para as famílias, para a sociedade como um todo. Né? Então, é como se o cérebro tivesse sido, como o senhor colocou muito bem, anestesiado, unicamente nas últimas décadas, né, pela exposição repetida, contínua de violência, né, de episódios de violência, né? Estamos conversando aqui na Rádio Guaíba com o Dr. Miguel Nicoleles, um dos maiores neurocientistas do mundo. Não me chame de senhor, por favor, Dr. Nicoleles. Na sua genialidade, eu quero dar um exemplo aqui, né? Uma das suas invenções deu o primeiro chute na Copa do Mundo de 2014. O paraplégico brasileiro Juliano Pinto desferiu aquele chute de abertura graças à sua invenção. Em tempos de Paralimpíadas é uma grande memória, uma grande recordação, né, professor? Não, sem dúvida. Nós celebramos 10 anos do chute inaugural da Copa. Esse trabalho correu o mundo, ele foi implementado agora em outros países fora do Brasil. Está sendo implementado, os nossos protocolos de neuroreabilitação estão sendo implementados na Europa, na Ásia, ou seja, outros grupos de pesquisa viram os resultados clínicos da recuperação inédita que nós descrevemos nos nossos pacientes, uma recuperação neurológica parcial de movimentos, de sensibilidade nas áreas abaixo da lesão medular, né? Recuperação de funções viscerais, como controle da bexiga. E esse estudo que se originou com o projeto Andar de Novo, que foi responsável pela demonstração na abertura da Copa do Mundo, está nos permitindo hoje estabelecer colaborações internacionais que já reproduziram os nossos resultados e que agora estão permitindo que essa minha invenção da interface cérebro-máquina seja levada em escala para um número muito maior de pessoas ao redor do mundo. Então, aquela demonstração da Copa foi realmente, em múltiplos sentidos, um chute inaugural, não só do evento, mas de toda uma área de neuroreabilitação que agora está tomando forma, né, e está levando o nome da ciência brasileira ao redor do mundo, porque ele foi feito integralmente aqui no Brasil. Né? E o Brasil se saindo muito melhor na Paralimpíada do que na Olimpíada, né, dando um show nesse momento lá em Paris. O Brasil é reconhecido internacionalmente como uma potência paralímpica, né? Sempre está entre o top 3, o top 5 do mundo, né? Exatamente. E isso mostra como é importante, né, o esporte para a reabilitação, para a educação e para a saúde, né, tanto das pessoas com algum tipo de deficiência física, como todos nós, né? Se qualquer coisa, os nossos estudos estão mostrando que o movimento humano, a atividade física humana é fundamental para a manutenção da saúde do cérebro, em várias dimensões que até recentemente ninguém conhecia. Nós estamos para
publicar um novo artigo onde a gente mostra claramente como a atividade física é necessária para manter a estrutura física do cérebro. Então, isso tudo começou com aquela ideia de apresentar essa nova tecnologia para o mundo na abertura da Copa do Mundo, né? Muito bom. Professor e doutor Miguel Nicoleles, o senhor já escreveu e já lançou pela editora Planeta livros baseados em ciência, né? O Muito Além do Nosso Eu, o Made in Macaíba e o Verdadeiro Criador de Tudo. Mas agora o senhor está lançando Nada Mais Será Como Antes, que é uma ficção científica, mas obviamente embasada em ciência, né? Conte um pouquinho para nós o que é. Eu já conheço essa história e já estou louco para ler. Porque desperta a curiosidade da gente em saber como é que ela vai se desenrolar, como é que vai chegar no final, nos capítulos finais. Mas conte um pouquinho para a gente como é que o senhor criou essa obra, por que o senhor teve a ideia de fazer ficção? Como há 40 anos eu pratico a literatura científica, que é uma literatura extremamente cheia de regras, cheia de protocolos e rituais, né, onde você basicamente está falando de resultados concretos e falando a maior parte do tempo sobre o que esses resultados implicam no presente, né, apesar que você consegue extrapolar um pouco na discussão dos trabalhos sobre o futuro, mas é sempre muito focado naquilo que você acabou de estudar, nos dados que você acabou de coletar. E eu, alguns anos atrás, conversando com um amigo, eu cheguei à conclusão que algumas das minhas descobertas e algumas das minhas reflexões sobre todas as fragilidades da civilização moderna e para onde elas poderiam nos levar num futuro muito breve, né? A questão climática é uma, mas são várias outras fragilidades que o modelo civilizatório dos últimos 300 anos, desde a Revolução Industrial, criou, né? E que passa desapercebido para as pessoas, né? As pessoas não conseguem ter acesso ou não se preocupam com o fato que o uso indiscriminado de computadores, por exemplo, está levando a uma crise energética, porque o consumo energético dessas fazendas de servidores espalhados pelo mundo está ultrapassando o consumo elétrico da indústria automobilística, acima de 14% do consumo elétrico produzido no mundo. Ao mesmo tempo, você tem uma crise hídrica, porque a quantidade de água necessária para resfriar esses computadores é gigantesca. E essas são só duas das múltiplas fragilidades que eu fui, ao longo da minha carreira, identificando. Então, esse meu amigo, conversando comigo anos atrás, falou, olha, talvez seja uma boa, você gosta de escrever, talvez seja uma boa você explorar o lado da ficção científica para tentar comunicar com uma plateia muito maior do que aquela que lê a literatura científica, ou que se interessa pela ciência, para você explicar quão grave é a crise que está se montando no horizonte da humanidade, quantos fatores estão confluindo para criar uma verdadeira tsunami existencial para a nossa espécie, e como a neurociência está no miolo disso, como certas coisas que eu ou descobri ou inventei explicam ou podem estar envolvidas quer na solução, quer no problema, né? Então, foi daí que saiu a minha motivação, e ao longo da pandemia eu tive a chance de escrever com maior rapidez, terminar o livro, e estou muito, muito satisfeito com a reação, a reação dos leitores, recebendo centenas de mensagens desde que o livro saiu, há menos de um mês. Nós já estamos na segunda edição, que para mim é surpreendente, em menos de um mês. E eu acho que as pessoas estão entendendo a mensagem, as pessoas que já acabaram de ler, elas estão percebendo claramente o que eu quis dizer, e como o mundo atual é um mundo muito diferente daquele que a gente vê no noticiário, que a gente acredita conhecer, né? Como os certos poderes que literalmente comandam o mundo hoje passam por cima do Estado Nacional, passam por cima das democracias, das leis, do Poder Judiciário, como a gente acabou de ver recentemente no Brasil, ou tentam, pelo menos, e como esse mundo atual é regido por regras e leis e comportamentos que a maioria da população não tem a menor noção que existam.
Eu ontem fiz uma comparação numa conversa sobre o livro que é como se o mundo de hoje fosse um grande teatro de marionetes, onde nós somos as marionetes, mas a gente nunca vê quem realmente comanda as marionetes por detrás do palco, nos bastidores, né? E nesse livro eu comecei a dar umas pinceladas para revelar o que é esse bastidor, porque, evidentemente, nas minhas andanças pelo mundo, eu conversei ao longo da minha vida com gente das mais diversas áreas, né, de mundos extremamente complexos, né, e que me permitiram, depois dessas experiências, criar essa ficção científica do que será o mundo daqui a 12 anos. Ou seja, um futuro muito próximo, um futuro quase ali na esquina. Pois é, professor, mas o quanto tem de ficção e o quanto tem de verdade? A gente fica meio assustado assim com essas possibilidades da extinção da raça humana que o senhor coloca no meio do enredo, né? Não, eu estava brincando ontem que, desde que o livro saiu, algumas partes desse livro deixaram de ser ficção e passaram a ser um ensaio jornalístico, porque algumas das previsões e alguns dos fatos que eu narro no livro começaram a acontecer na nossa vida real, agora, em 2024. Então, eu só espero que a velocidade desse desenrolar seja um pouco mais lenta, porque o que eu coloco aí ainda vai levar uns 10 anos para acontecer, né? 12 anos. Então, mas o que está me sendo muito satisfatório, muito reconfortante e recompensador é ver que as pessoas estão reconhecendo que a narrativa e o cenário que eu coloco no livro são absolutamente plausíveis. É uma hipótese absolutamente plausível e com uma probabilidade real de ocorrer, né? E os eventos contemporâneos só estão corroborando, né? Apesar de eu ter terminado o livro 1 ano atrás, as previsões estão se materializando, né? Então, é um livro de ficção científica, mas, como você disse, eu baseei o máximo que eu pude, com algumas liberdades, que evidentemente, porque a gente tem que se divertir também, mas eu baseei o máximo possível em ciência real, em ciência concreta, que é ou realizada já, ou que se prevê seja possível nos próximos anos, né? E tem um componente familiar ali que dá um molho, né? Que é um tio e uma sobrinha se reencontrando para juntos tentarem controlar essa situação, enfim, investigar essa situação, que é uma neurocientista e um matemático, é isso? Isso. É um reencontro depois de 30 anos. São personagens fictícios, evidentemente, mas... O senhor não tem nenhuma sobrinha que o senhor não vê há 30 anos? Não, a minha sobrinha veio semana passada, aqui na PUC. Não. Claro que tem certas inside jokes, né, que só membros da minha família vão reconhecer. Minha mãe é escritora, claro. Minha mãe é escritora infanto-juvenil. Easter eggs. Exato. E ela, evidentemente, como ela revisa todos os meus livros antes de eu publicar aqui no Brasil, ela, evidentemente, deu muitas risadas com passagens que ela lembra da minha infância, né? Então, mas como ela gostou muito do livro, eu fiquei também muito animado, porque ela é uma crítica voraz e feroz de qualquer literatura, mas não, é tudo fictício, evidentemente, com algumas referências a personagens que militam aí pelo mundo atual, né, evidentemente. Essa que revisa o seu livro é a sua sobrinha? Não, a minha mãe. Ah, sua mãe. Minha mãe. Tá no Brasil? Nesse instante eu estou em São Paulo, Ah, tá. Mas o senhor está morando fora do Brasil? Eu moro há 35 anos nos Estados Unidos, só que agora eu faço uma ponte aérea mais frequente, né? Muito bem. O senhor já recebeu algum convite para filme? Porque eu vejo esse enredo aqui, ele daria um bom filme, hein? Não, um produtor americano, antes mesmo de eu lançar o livro nos Estados Unidos, porque eu escrevi ele em inglês originariamente, né? Mas a dinâmica, como eu fiquei aqui no Brasil por causa da pandemia, não tive como voltar para os Estados Unidos e tal, o livro foi traduzido para o português e saiu no Brasil e está saindo na China daqui a 2 meses, antes de sair nos Estados Unidos. Mas um amigo meu, que é produtor de cinema, pediu para ler o livro e ele ficou muito entusiasmado com o livro, né? Então, vamos ver, quem sabe, né? Eu já estou enxergando eu que sou cinéfilo, professor, estou enxergando essa sua história em filme. Eu tenho algumas manifestações de ouvintes, se eu não se importar, algumas pró, algumas contra,
né? Porque isso mexe também com a ideologia, mexe com a política, mexe com a opinião das pessoas, né? O Paulo de Lima diz que a saúde e a medicina não são ciências exatas, sendo que estão em constante investigação. Então, dizer, por exemplo, que a opinião de um outro médico é fake news seria uma própria fake news. Bom, se o senhor quiser ir comentando. Eu só vou comentar. É evidente que a medicina é uma arte e a medicina não é a física. Todavia, existe um método científico reconhecido há centenas de anos que demonstram que, sim, médicos podem, sim, espalhar fake news, como espalharam durante a pandemia, alguns, não todos. Então, essa afirmação realmente é improcedente. A medicina não é engenharia, não é física, mas ela é regida pela ciência, que tem um método conhecido, estabelecido e reconhecido pela comunidade científica internacional. Muito bem. Também o César Glockner está dizendo que nunca viu tanta... Eu tenho que editar algumas palavras que são ofensivas. Sair de uma boca... como é que se pode se dizer cientista? Mas esse aqui está muito ofensivo. Cientista com viés é complicado quando já se tem um resultado antes da pesquisa científica. O orador já está convencido e a pesquisa pouco vai somar, diz o Birajara Valeski. Para o senhor não achar que é só crítica ao professor Paulo Petri, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, epidemiologista reconhecido aqui no estado, está mandando parabéns pelo programa e também parabéns pela excelente e oportuna entrevista do cientista. O Amadeu está mandando aqui, final do telefone 5404. O senhor quer comentar o cientista com viés? Não, eu até o momento nem expus a minha opinião política sobre nem nada. Chegou no viés. Eu nem cheguei no viés. Eu acho que quem está com a preconcepção é o ouvinte, que infelizmente já tem uma opinião formada sobre mim. Eu lamento, porque, veja, como bom palmeirense, eu aceito qualquer tipo de torcida contrária, mas primeiro é necessário mostrar evidências, né? Porque o que parece não ser o caso do nosso querido ouvinte aí, que já saiu para as agressões pessoais, sem que eu tenha aberto a boca para falar nada. Mas claramente eu não tenho nenhum problema em falar, que eu não tenho nenhum problema também em jogar no time diferente desse senhor ou senhora, não tem problema. É que nós estamos numa época que é impressionante, né? Abriu a boca, já tem que escolher um lado, já tem um julgamento. Você tem uma ideia, eu assinei 2.500 livros, né, que esgotaram em uma semana na Amazon. Assinei com a própria mão, com a caneta que minha avó me deu 40 anos atrás. Que legal. Eu recebo uma postagem lá na Amazon dizendo, não, mas isso aqui parece impresso. Não, é a minha letra de médico, né? E a pessoa tem coragem de duvidar da sua assinatura e do seu dedicatório, entendeu? Então, hoje, você abriu a boca e falou, meu nome é X, você já está aberto a qualquer tipo de comentário absurdo, né? Uma coisa de louco. E mostra os tempos que nós vivemos, né? A dificuldade dos tempos que nós vivemos, né? Muito bem, a Luciana Berman Batista também está nos ouvindo, mandando parabéns, a Marlene Ferreira também, e o Fernando Lopes está dizendo que o senhor é levemente comunista. Eu vou procurar no Google a definição. Porque ele diz que o senhor não fala que a China, a Rússia e os Estados Unidos continuam poluindo. Em relação ao Rio Grande do Sul, a culpa de tudo foi do governo federal, estadual e prefeituras que não desassorearam os rios, os projetos estão parados há anos e nas gavetas dos responsáveis. Ele tem um pouco de razão em relação a isso, sim. A parte dos rios e o que aconteceu não há dúvida, mas eu não sou advogado de nenhum país e eu não entrei na seara e na questão de quem polui o mundo. É óbvio que os países desenvolvidos, a Europa Ocidental, os Estados Unidos, destruíram suas florestas durante séculos, emitiram níveis de CO2 gigantescos, né? Não há dúvida, a China com seus termoelétricas, mas nós não estávamos nem falando sobre isso, né? Então é meio difícil Meu pai foi juiz de direito durante 40 anos, ele sempre dizia, o réu nunca pode ser condenado por um crime que ele ainda não cometeu, né? Então é meio difícil, porque essa discussão não estava em pauta.
Professor e doutor Miguel Nicoleles. Teriam outras opiniões aqui, mas eu vou liberar o senhor, sei que tem uma agenda muito disputada. É um dos neurocientistas mais respeitados no mundo e autor agora de Nada Mais Será Como Antes, à venda nos sites, na Amazon, nas livrarias, já há mais de um mês, está na 2ª edição. Parabéns aí pelo livro, parabéns pela sua carreira e obrigado por atender a nossa Rádio Guaíba aqui no Rio Grande do Sul. Não, foi um grande prazer, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer conversar com vocês do Rio Grande do Sul. Grande abraço. Um abraço, até logo.